Imagine estar cercado por inimigos, em um campo de ruínas onde cada esquina pode ser seu último suspiro. O ar congelante corta como lâminas, e o som de tiros nunca para. Essa não foi apenas uma batalha qualquer. Foi o confronto que definiu os rumos da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo à Batalha de Stalingrado, o maior símbolo de resistência e sacrifício da humanidade. Hoje, você vai descobrir os detalhes dessa batalha épica, entender como a cidade resistiu contra todas as probabilidades e por que Stalingrado mudou a história para sempre. A Segunda Guerra Mundial já havia devastado a Europa quando a Alemanha nazista iniciou sua ofensiva contra a União Soviética em 1941. Hitler acreditava que conquistar Stalingrado seria um golpe decisivo, cortando o suprimento de petróleo soviético e enfraquecendo moralmente seu inimigo. Is limited to an army of only 100,000 men and loses territory. Mas ele subestimou a força do povo soviético e a importância estratégica da cidade. Stalingrado não era apenas um ponto estratégico, era também um símbolo. Levar a cidade significava destruir a moral soviética, mas perdê-la seria um golpe devastador para os alemães. Foi essa combinação de estratégia, orgulho e desespero que tornou essa batalha uma das mais brutais e sangrentas da história. Sabia que mais de 2 milhões de pessoas morreram ou ficaram feridas em Stalingrado, incluindo civis? Isso equivale à população de muitas cidades inteiras sendo eliminadas em apenas 200 dias. Em 17 de julho... 17 de julho de 1942, os primeiros tiros foram disparados na periferia de Stalingrado. Os alemães, com sua poderosa máquina de guerra, avançavam rapidamente. No início, parecia que a vitória seria deles. Mas, assim que chegaram à cidade, tudo mudou. Stalingrado era um verdadeiro labirinto de ruínas. Prédios destruídos, escombros e fábricas abandonadas se transformaram em fortalezas improvisadas. Os soldados soviéticos adotaram uma nova tática chamada guerra de proximidade, lutando a poucos metros dos inimigos para neutralizar a superioridade aérea alemã. Os soviéticos chegaram a apelidar essa luta de Rattenkrieg, ou Guerra dos Ratos, porque os combates aconteciam nos esgotos, nas ruínas e até mesmo em andares diferentes de um mesmo prédio. Enquanto os soldados lutavam por cada rua, os civis da cidade enfrentavam um inferno à parte. Famílias inteiras ficaram presas na linha de fogo, abrigando-se em porões e túneis, sem comida nem água. E então veio o inverno. O frio cortante transformou o campo de batalha em um verdadeiro cemitério de gelo. Os alemães, despreparados para temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, começaram a sucumbir. Soldados congelavam nas trincheiras, enquanto os soviéticos, mais adaptados ao clima, intensificavam seus ataques. Em novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano, uma estratégia usada para cercar as forças alemãs. Enquanto os nazistas estavam concentrados na cidade, os soviéticos atacaram suas forças nas laterais, isolando mais de 250 mil soldados no que ficou conhecido como Caldeirão de Stalingrado. A situação para os alemães era desesperadora. Cercados, sem suprimentos e enfrentando temperaturas congelantes, muitos soldados começaram a morrer de fome e doenças. Mesmo assim, Hitler ordenou que eles não se rendessem. Prometendo reforços que nunca chegaram. Finalmente, em 2 de fevereiro de 1943, o general alemão Friedrich Paulus, cercado e sem opções,
rendeu o que restava do 6º Exército. Dos 250 mil soldados que haviam sido cercados, menos de 90 mil sobreviveram para serem feitos prisioneiros. Destes, apenas 5 mil retornariam à Alemanha após a guerra. A vitória soviética em Stalingrado marcou o início do declínio do exército nazista. Foi o primeiro grande fracasso de Hitler, e um momento que mostrou ao mundo que o Terceiro Reich não era invencível. A Batalha de Stalingrado não foi apenas um confronto militar. Foi uma luta pela sobrevivência, pela resistência e pelo futuro da humanidade. Mais de 2 milhões de vidas foram perdidas, mas o sacrifício daqueles que resistiram garantiu uma virada decisiva na guerra. Das sind unsere. Los, gibt's ihn, Jungs! Fresst Kruppstahl! Em um cenário de destruição absoluta, onde as condições eram insuportáveis, homens e mulheres enfrentaram um inverno implacável, fome, bombardeios constantes e um inimigo determinado. Mas, mais do que isso, o que aconteceu ali foi um símbolo de coragem, resistência e a força inabalável do espírito humano. Stalingrado se tornou um campo de batalha para algo maior do que apenas a vitória de um lado. Representou a luta pela liberdade e pela dignidade. Cada rua, cada edifício, cada pedaço de terra conquistado ou perdido, tornou-se um símbolo de sacrifício. O cerco à cidade não era apenas uma guerra de soldados. Era uma guerra de ideologias, de vidas que estavam em jogo, de um futuro que pendia por um fio. Quando os soviéticos finalmente viraram a maré e derrotaram os nazistas, não foi apenas uma vitória militar. Foi um marco histórico, uma mensagem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade pode resistir e prevalecer. A batalha também nos ensina a refletir sobre os custos da guerra. Cada vitória, cada derrota, carrega consigo um peso imenso. Em Stalingrado, a dor e a destruição deixaram cicatrizes que duraram gerações. Mas, ao mesmo tempo, nos lembrou de que, quando unidos, podemos superar até as adversidades mais impensáveis. A resistência de Stalingrado não foi apenas uma história de heroísmo, mas uma lição sobre o que realmente importa: o valor da vida humana, a importância da esperança e a força da luta pela liberdade. Agora, eu te convido a refletir: o que podemos aprender com o sacrifício de milhões de pessoas em Stalingrado? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossos próprios desafios diários? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para mais histórias que moldaram a nossa história. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos